O Tribunal Superior Eleitoral deve enviar nesta semana ao Supremo as indicações para as 2 vagas que estão abertas na Corte Eleitoral. Ou seja, tem nome novo na praça. Se aprovados, os novos ministros vão ocupar as vagas efetivas deixadas por Sérgio Banhos, está aqui, ó, para você também poder compreender aqui com a gente. Ó, são as 2 vagas, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Espero ter dito corretamente o sobrenome. Qualquer coisa, meus colegas me corrigem daqui a pouco. Ainda não tem data para votação. Tá vendo aqui, ó? Expectativa de votação até o fim de maio. Por enquanto é a expectativa, mas não tem data efetiva. Como que é? Desculpa. Horbach, tá aí, pronto. Carlos Horbach, beleza. O formato ainda não foi definido. Pode ser uma lista quádrupla ou 2 listas tríplices. A gente vai acompanhar para ver de que maneira vai ser esse pacote de indicados, né? Para até decidir quem vai ser o escolhido. Os cotados são Floriano de Azevedo, Fabrício Juliano Mendes Medeiros, André Ramos Tavares, Marilda Silveira e Edilene Lobo, tá ali o nome de todo mundo. Os 2 novos ministros vão ter um papel crucial na decisão sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A previsão é de que a ação sobre a reunião dos embaixadores no Alvorada, lembra-se disso? Seja analisada pela Corte Eleitoral no 2º semestre. E aqui a gente está ressaltando, ó, hoje, minha gente, são 16 ações contra Jair Bolsonaro dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, Gustavo Uribe, ilumina pra gente um pouquinho mais o assunto. Esses 2 novos indicados vão ser ali, puxa vida, totalmente importantes na hora de decidir qual é o futuro de Jair Bolsonaro. E a corte fica a maioria governista em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Então isso pode ser um indicativo também do processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E aí nós temos os cotados citados. Alguns têm mais familiaridade com um ministro ou outro. Por que o formato não foi definido? Porque é uma discussão que uma lista quádrupla, ela pode ajudar, porque a partir do momento que um segundo nome na lista tríplice poderia ser mais capacitado do que os 3 nomes da outra lista, você tem a possibilidade de escolha. Mas há uma discussão na Corte Eleitoral se não seria melhor ter uma lista tríplice apenas com homens e uma apenas com mulheres. Assim você teria um ministro homem e uma ministra mulher. E aí nós temos os nomes dos cotados. Inicialmente, e é o mais cotado, favorito, é Floriano de Azevedo Marques. Ele é professor da Universidade de São Paulo, ele é ligado a Alexandre de Moraes, tem a torcida dele nos bastidores e mais do que isso, no passado ele já fez críticas a Jair Bolsonaro em relação a seu enfrentamento com o Poder Judiciário. Então é um nome que tem a simpatia do Palácio do Planalto. Depois nós temos Fabrício Juliano Mendes Medeiros, também é um nome que tem a simpatia de Alexandre de Moraes. A única questão é que ele foi advogado do DEM no passado, partido de oposição, que hoje faz parte da base aliada, União Brasil, com a junção do PSL com o DEM. Mas aí não se pode criminalizar um advogado pela atuação dele. Enfim, há várias causas que podem ser administradas por um. Temos o nome também de André Ramos Tavares. André Ramos, ele é juiz substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Só que ele foi indicado por gestões anteriores que não são gestões petistas. Ele fez parte também da Comissão de Ética da Presidência da República, indicado por Michel Temer. Então é um nome que não agrada muito o setor mais à esquerda do atual governo. E aí as mulheres. Marilda Silveira, que já foi indicada como ministra substituta no passado, mas tem um porém, que é a mesma coisa que eu disse sobre os advogados. Ela foi advogada do Novo na questão da inelegibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso pode ser um ponto de resistência, mas, de novo, não se deve criminalizar um advogado pela atuação dele profissional. E temos o último nome, que é Edilene Lobo. Desculpe, Uribe, até se a gente puder ilustrar com a arte, porque o Uribe está fazendo relação exatamente com a arte que a gente acabou de dar, porque aí a gente vai acompanhando junto com a fala do Uribe. Por favor, meu bem. E aí o último nome é a Edilene Lobo, que é advogada do PT, que é uma especialista em legislação eleitoral. Há uma grande torcida de ministros petistas para que ela esteja na lista e seja escolhida. E aí vamos para o quadradinho do lado, inelegibilidade. Há 16 processos, o mais avançado que está com o ministro Benedito Gonçalves, que é aquela reunião no Palácio da Alvorada com diplomatas, em que Jair Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas. A expectativa é com a nova formação da Corte Eleitoral, e aí a Cássio Nunes Marques agora na nova formação. Esse é um ponto importante, porque costuma ser mais alinhado a Jair Bolsonaro, já que foi indicado
por ele. Então, que você poderia ter uma configuração favorável à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Mas aí vem um bastidor, viu, Elisa? Há um consenso nos tribunais superiores sobre a possibilidade de inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas ainda há uma avaliação de que falta clima político no país, ou seja, falta caldo social, que a sociedade brasileira seja, em sua maioria, favorável à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Por isso que há uma estratégia de bastidor para o avanço de outras investigações do Supremo Tribunal Federal. Elas poderiam levar a uma opinião geral da sociedade da necessidade de inelegibilidade para que o processo fosse adiante na Corte Eleitoral. Curioso, né, que o assunto é dentro de uma corte, mas ao mesmo tempo o movimento das ruas pode servir ali como um propulsor, né, para todo esse debate. Uribe, adoramos, hein, você trazer para a gente todos esses nomes e poder avaliar como deve ser o futuro dentro do TSE. Obrigada, meu bem.